Como fazer para ir em Zigurates sem condições alguma para fazer os treinamentos necessários? Depende do que você chama de ser sem condições algumas para fazer os treinamentos necessários. Tipo, várias vezes Dakla ajudou algumas pessoas, né, que tiveram necessidades, foram diversas vezes. Mas assim, quando a pessoa vai fora de uma atividade de campo, muitas vezes ela não vai ser cobrada dela uma taxa da atividade de campo também não. Mas para você viajar para qualquer lugar vai ter um custo. Né? Então, por exemplo, se eu quiser ir para qualquer lugar, eu vou ter um custo. Se eu quiser me alimentar, né, todo dia eu tenho que pagar meu almoço. Então, assim, tem coisas que você pode trocar. Ah, eu vou trabalhar e ajudar naquilo ali, às vezes eu consigo isso. Então, assim, é difícil eu responder a sua pergunta dessa maneira, mas o que eu posso dizer para você treinar, praticar as coisas no início, não necessariamente eu tenho que ir lá, senão eu não posso me desenvolver. Não coloque isso na sua cabeça, porque senão você vai criar isso que se você não estiver lá, você não pode avançar, não pode desenvolver, né? E tem gente que fala assim, eu quero ir lá para ajudar, mas às vezes a vida da pessoa está uma bagunça. Às vezes ela está com dificuldade emocional, está com problema de saúde, está com problema no casamento, está com problema financeiro, e ela está se predispondo a querer ajudar os outros. Mas, gente, primeiro ela precisa se ajudar, né? É aquela história do avião. Quando caem as máscaras, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você e depois você coloca no colega ao lado. Porque se você for colocar nos colegas ao lado e não respirar oxigênio, você morre. É a mesma coisa a gente querer cuidar dos outros, olhar as coisas para os outros. Primeiro a gente precisa nos estruturar, contando com a ajuda das pessoas ou não, uns ajudando os outros ou não, mas primeiro a gente se estrutura. Mas não pense que se você não for lá, você não consegue ter o seu desenvolvimento, né? Não, gente, tem gente que está sendo preparada, está sendo treinada. Desde que você nasceu, os parceiros te acompanham no seu processo. Você nunca está sozinho. Se você se dedicar a treinar qualquer coisa, você consegue desenvolver. As pessoas, quando chegam, elas já têm uma bagagem, elas já vivenciaram várias coisas. Elas têm uma riqueza do que elas já vivenciaram e do conhecimento que elas têm. Elas não são pessoas atrasadas, né, como muitas pensam, eu demorei muito para vir aqui, e agora como que eu vou fazer? Eu estou atrasado. Não, gente, você chegou na hora que tinha que chegar. Agora, se você quiser ir de coração e se movimentar de coração para ir, você vai conseguir criar as oportunidades para que isso aconteça, sendo através de trabalho, sendo através de alguém que te ajudou, sendo uma oportunidade que abriu a porta para você, depende da frequência que for gerada e do movimento que você fizer. Mas o caso que eu te garanto é que você é capaz de conseguir ir ou não ir, mas de conseguir se desenvolver e cumprir o seu compromisso. Tem pessoas que ainda não foram lá e que já cumpriram uma boa parte do compromisso fazendo o que elas acham que tem que fazer, se estruturando e ajudando os outros a se estruturarem. Então, assim, não é só uma questão de sem condições, não é só o dinheiro, e sem treinamentos necessários. Quais são os treinamentos necessários? Por exemplo, uma pessoa não precisa ter clarividência para poder fazer as coisas. Igual, por exemplo, essa viagem que a gente está fazendo. Qualquer pessoa que quiser pesquisar, né, acompanhar, ela pode fazer isso. Às vezes ela vai dar uma dificuldade financeira, mas ela consegue também se movimentar para que algumas pessoas possam ajudar umas às outras e que aquilo aconteça. Mas o fato é que não precisa de um treinamento necessário. Se tiver outros ali junto com você, que possam te dizer assim, não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Você vai aprendendo. Não existe a priori. O que eu quero dizer com isso, gente, é que todo mundo tem chance de transmutar. Todo mundo tem chance de pesquisar. Todo mundo tem chance de melhorar a sua vida. Mas o primeiro passo a gente tem que acreditar que isso é possível. O segundo é a gente começar a se movimentar para isso. E essa mudança energética faz com que o mundo ao redor se modifique e nos facilite isso. Seja com portas que a gente mesmo abre, ou sejam portas que a gente nem viu que estavam ali abertas, ou sejam pessoas nos ajudando a abrir as portas. Mas o primeiro passo é que a gente precisa sair do pensamento de que a gente não consegue, se a gente está sem dinheiro a gente não consegue, se isso está acontecendo a gente não consegue, porque isso, a gente começa a gerar uma frequência que fecha as portas para a gente. Acredita em você. Todo mundo tem uma centelha divina dentro de si. Todo mundo que olhar para você e fala assim, de alguma maneira eu vou conseguir. Teve uma vez que eu queria ir em Dáquila,
Aliás, eu estava fazendo um estágio numa empresa, isso foi em 2001 ou 2002. Estava fazendo um estágio numa empresa e eu tinha uma calculadora e um scanner que eu botei para vender, anunciei num jornal, o Estado de Minas, que eu queria vender uma calculadora e um scanner. Na época eu queria usar esse dinheiro para tomar cerveja, para fazer alguma coisa, porque eu achava que eu não ia usar aquela calculadora, aquele scanner. E ninguém nunca me ligou para comprar calculadora e scanner quando eu anunciei. Uns 3 meses depois, eu nem lembro mais, eu apareceu uma viagem para Dáquila que eu queria muito ir. Eu não tinha um centavo no bolso. E eu ainda estava trabalhando num lugar que eles nunca davam férias para ninguém, nunca deixavam a pessoa sair. Mas eu queria tanto ir. E aí tinha ainda que fazer um treinamento, na época em Belo Horizonte, no núcleo, para você poder ir na viagem, tem que fazer um treinamento que custava um dinheiro. Eu também não tinha nem esse dinheiro. Aí um dia eu botei na cabeça que eu ia, que eu não sabia como, mas eu botei no meu coração me dizer, eu vou, eu acredito em mim e eu vou conseguir, e é isso. Gente, algo mudou dentro de mim. Eu lembro que saindo do trabalho, eu olhei para o chão e vi um negócio embolado no chão. E na hora que eu fui olhar o que era, era dinheiro, que era a quantia exata do que eu precisava para fazer o treinamento que tinha lá em Belo Horizonte. E aí eu fiz esse treinamento e eu comecei a sonhar toda noite que eu estava na fazenda. E aí eu falei, gente, mas eu quero ir, eu vou me movimentar e tudo. E eu tentando. E aí eu pensei assim, eu vou perguntar na empresa se eles me liberam, mas eles nunca liberavam ninguém. Mas eu fui e falei, gente, eu tenho um negócio para ir que é tão importante que eu gostaria de ir, eu compenso para vocês depois, eu faço hora extra, e eles me liberaram. Aquilo ali já foi um primeiro milagre. E aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, gente, mas agora eu preciso do dinheiro. E aí de repente o meu telefone tocou, e uma pessoa falando assim, eu tô com um anúncio de jornal aqui de uns 3 meses atrás, você ainda tá vendendo aquela calculadora? Gente, olha que coisa absurda. O cara com um jornal velho, perguntar se eu ainda estava vendendo a calculadora. Naquele dia eu vendi a calculadora. Uma hora depois ligou outra pessoa perguntando se eu estava vendendo um scanner. E eu vendi o scanner. O que mudou? Foram as pessoas de fora que me ajudaram? Foram os seres que fizeram coisa para me ajudar? Ou antes disso tudo eu não mudei uma chave dentro de mim de que eu ia, que aquilo era importante e eu acreditava no processo? Entende? E aquela mudança dentro de mim mudou a minha frequência. E ao mudar a minha frequência, mudou tudo o que estava acontecendo comigo com relação àquilo. Então, assim, quando a gente pensa como fazer sem condições alguma para fazer, gente, a sua mente precisa saber que existe possibilidades, ainda que racionalmente você não tenha achado. É possível. A sua mente tem que entender que é possível, que você vai conseguir. E aí as pessoas aparecem, te ajudam, outras coisas acontecem, mas para isso acontecer a gente tem que sentir que é possível. A nossa frequência emanada tem que ser, eu vou conseguir. Eu posso começar treinando em casa. E uma hora eu vou conseguir fazer o treinamento prático. Mas a frequência, quem define o que acontece no nosso universo somos nós mesmos. E isso é muito importante. Eu espero ter ajudado aí a esclarecer isso. Mas eu acredito e eu tenho certeza de que você consegue. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas para isso você precisa ter a mesma certeza de que eu tenho. Mas isso é fácil, porque só depende de você. E aí, mudando a frequência e o olhar, tudo ao nosso redor muda. O dimensional, ele tem a centelha divina dentro dele, ele é um Deus criador. Aquilo que ele acredita de verdade, ele cocria. Sempre. E aquilo que ele acha que vai limitá-lo, vai limitá-lo. E aquilo que ele acha de ruim que vai acontecer. Porque é o que ele cria. De toda forma, aquilo que a gente acredita se torna uma verdade no contexto da nossa vida. Então, isso é muito importante, a gente ter um olhar consciente sobre isso. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir.